A antiga pirâmide subaquática do Japão continua sendo um dos maiores mistérios do mundo. Poderia ser um assentamento que foi consumido pelas ondas há milhares de anos? Roda a vinheta, que eu já volto com a informação. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. Escondida sob as águas que cercam a ilha Yonaguni, no Japão, estão as imponentes ruínas de uma cidade de 10 mil anos construída por uma civilização perdida. Pelo menos é o que muitos especialistas pensam. As formações de cair o queixo consistem em um monumento em forma de pirâmide empilhada, juntamente com estruturas que lembram os restos de um castelo, templos, um arco e um estádio, todos os quais parecem estar conectados por estradas. Abre aspas, a maior estrutura parece uma pirâmide complexa, monolítica e escalonada que se eleva de uma profundidade de 25 metros, explicou o biólogo marinho Masaaki Kimura, à National Geographic lá em 2007. Na época, Kimura mapeava as estranhas estruturas há mais de 15 anos e cada vez que mergulhava para vê-las ficava mais convencido de que fazia parte de uma cidade antiga. Ele e outros sugeriam que elas podem ter sido construídas pelo povo Jomon do país, caçadores-coletores que habitavam as ilhas já em 12 mil a.C., relata ele. No entanto, nem todos estão convencidos dessa ideia de uma Atlântida japonesa. Robert Schoch, professor da Universidade de Boston, que explorou o local pessoalmente, disse acreditar que o monumento Yonaguni, como é conhecido hoje, não foi feito pelo homem. Referindo-se às suas plataformas e terraços, ele disse à National Geographic, abre aspas, é geologia básica e estratigrafia clássica para arenitos, que tendem a se quebrar ao longo de planos e dar a você essas bordas muito retas, particularmente em uma área com muitas falhas e atividade tectônica, fecha aspas. Já se passaram mais de 16 anos desde que dois homens conversaram com a revista e 37 anos desde que o monumento foi descoberto. E ainda assim, a verdade sobre suas origens continua um mistério. Um mergulhador local tropeçou nele pela primeira vez em 1986, quando notou os degraus quase perfeitamente retos da pirâmide. Desde então, surgiram inúmeras teorias sobre de onde veio na Terra. Alguns, incluindo o Kimura, acreditam que a imponente aparição já fez parte do lendário continente de Mu, no Pacífico, que, segundo a lenda, foi submerso pelas ondas por um grande cataclismo. Sua justificativa para tal conclusão é dupla. Primeiro, ele afirma ter identificado marcas de pedreira na pedra e encontrado rochas que parecem ter sido esculpidas para se parecerem com animais. Abre aspas, um exemplo que descrevi é uma esfinge subaquática que se assemelha a um rei chinês ou antigo de Okinawa. Palavras dele à National Geographic. Em segundo lugar, ele destacou que a região no Anel do Pacífico é famosa por seus intensos eventos sísmicos. Kimura observou que um tsunami cujas ondas atingiram cerca de 40 metros de altura atingiu a ilha Yonaguni e a área ao redor em 1771. O desastre deixou cerca de 12 mil mortos ou desaparecidos, de acordo com o jornal japonês Yomiuri Shimbun. E pesquisas conduzidas na Universidade de Tóquio sugerem que a área é devastada por tsunamis a cada 150 a 400 anos. Em outras palavras, um evento semelhante poderia ter abafado o monumento Yonaguni. Toru Oshii, professor associado de sismologia na Universidade de Kobe, disse à National Geographic que apoia a teoria de Kimura, insistindo que as estruturas não poderiam ter sido criadas pela tectônica de placas. Ele fala, eu mergulhei lá também e toquei na pirâmide. O que o professor Kimura diz não é nem um pouco exagerado. É fácil dizer que essas relíquias não foram causadas por terremotos, fecha aspas. No entanto, o professor Schoch, entre outros, não se comove com esses argumentos. Abre aspas, a primeira vez que mergulhei no monumento, eu sabia que não era artificial. Não é tão regular quanto muitas pessoas dizem, e os ângulos retos e a simetria não batem em muitos lugares. Da mesma forma, o professor da Universidade de Boston insistiu que buracos e marcas nas rochas foram provavelmente causados por redemoinhos subaquáticos ou criaturas marinhas.
Abre aspas, o professor Kimura diz que viu algum tipo de escrita ou imagem, mas são apenas arranhões naturais em uma rocha. Ele os interpreta como sendo feitos pelo homem, mas não sei de onde ele tira isso, ele fala. No final das contas, os argumentos apresentados por ambos os lados são tão convincentes que até agora ninguém conseguiu desvendar categoricamente o mistério. Mas a verdade certamente está em algum lugar, esperando para ser descoberta no fundo do mar. E se foi ou não feito pelo homem, ou por algum outro ser, não sabemos. Mas que é um ótimo lugar para conhecer antes de morrer, com certeza. E mais, um dos muitos locais no planeta rodeados de mistério e sem uma explicação garantida. Sério que você chegou até aqui no fim desse vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos. Assim o canal cresce e pode continuar trazendo esse trabalho de informação com credibilidade sempre e ela chegar também a mais pessoas. Estamos sempre aqui pesquisando informações novas para trazer aqui no canal para você. E caso goste da nossa forma de contar sempre as notícias com credibilidade, puder e quiser contribuir financeiramente para o nosso canal, nosso Pix também está aí na tela, tem o QR Code e também a nossa chave que é o e-mail, você pode doar qualquer valor. Mande junto com os comentários do Pix a sua opinião, sugestão e eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe sua sugestão vira vídeo também aqui no nosso canal, né? Quer aprender a investir o seu dinheiro de verdade? Mais uma dica esperta do nosso canal para você. Eu vou deixar, tá aqui na tela, né? Vou deixar aqui no link na descrição. Clique nesse link que está em nosso site particular, leia o que está escrito lá e se você gostar do que vai ver, entre em contato conosco. Eu tenho certeza que você vai me agradecer no futuro, pois vai mudar drasticamente a sua vida financeira. É bom, né? Então, leia o que está nesse link e entre em contato conosco. Este é o canal Viagem do Ariel, muito obrigado por ter assistido, um abraço e até uma próxima oportunidade. Lembre-se, a informação é o que nos move. Valeu, obrigado, um grande abraço e até a próxima. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.